que enviou o teu único Filho, unigênito, para morrer para todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Aleluia. Quem crê assim pode levantar tuas mãos e glorificar a Jesus. Pode se assentar glorificando a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, está aqui a palavra de Deus. Amém? Aleluia. João 3,16 fala poderosamente nos nossos corações, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, veja bem. Depois que Satanás ele esquematizou um plano de ação contra toda a humanidade, aleluia, glória a Deus, todos nós passamos agora a estar vulneráveis, aleluia. Todos nós, irmãos, passamos a estar vulneráveis depois que Satanás ele esquematizou aí um plano de ação contra toda a humanidade. Aleluia, glória a Deus. Podemos ver, irmãos, que todos nós agora estávamos caminhando em direção à morte, justamente, irmãos, por causa da nossa natureza pecaminosa. Aleluia. Por causa da nossa natureza pecaminosa, todos nós agora passamos a traçar, aleluia, um caminho que iria nos conduzir até a morte. E agora Deus ele viu a nossa vulnerabilidade. Deus ele viu, irmãos, que o homem estava vulnerável. Justamente por causa do teu pecado, nenhum de nós conseguiríamos controlar os nossos pecados, por causa da nossa natureza pecaminosa. Aleluia. Só que antes de Satanás ele esquematizar esse plano de ação contra toda a humanidade, irmãos, Deus ele já tinha, aleluia, Jesus em seus planos. Que maravilha, aleluia. Deus já tinha Jesus Cristo em seus planos. Por isso que João 3,16, a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o teu Filho unigênito. Deus, pastora, poderia muito bem ter enviado um dos teus anjos. Deus poderia muito bem ter enviado o teu anjo de guerra que se chama Miguel. Só que Deus ele foi mais além conosco. Deus ele demonstrou que o teu amor para com toda a humanidade era verdadeiramente incondicional, que chegou um ponto agora de Deus enviar Jesus Cristo para morrer para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Irmãos, prestem bastante atenção. O amor de Deus para com a humanidade não foi simplesmente um sentimento, irmãos. O amor de Deus para com a humanidade não é simplesmente um sentimento, mas é uma atitude concreta de salvação. Aleluia. Deus ele não teve somente sentimento por nós. Não. Deus ele teve ação. Deus ele teve ação para conosco. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quem tem ação, irmãos, quem tem ação avança. Quem tem ação avança. Verdade, meu Deus. E Deus ele teve ação. Tanto é que ele teve que enviar Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Pena que muitos ainda desconsideram isso. Verdade. Pena que muitas pessoas menosprezam isso.
que muitos não entendem o amor que Deus ele teve por ele. Aleluia, chegando um ponto dele pegar o teu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. E uma coisa que eu acho interessante, irmãos, que Deus, ele poderia, irmãos, fazer exceção. Só que Deus, o amor de Deus é sem exceção, porque se fosse somente com exceção, Deus poderia somente amar o povo judeu. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para os judeus. Então o amor de Deus poderia ter limite, poderia ter exceção, mas foi um amor sem exceção, foi um amor, ou seja, foi um amor universal, aleluia, foi um amor universal, foi um amor para todos, para toda a humanidade, aleluia. Quem pode adorar ele aí? Quem pode adorar ele? Quem pode? Então adore Jesus. Aleluia. Lembra da mulher cananeia? Eu disse que o amor de Deus poderia ser um amor limitado. Eu disse que o amor de Deus poderia ser somente para o povo judeu, mas não foi somente para o povo judeu, foi para todos. Lembra da mulher cananeia? A mulher cananeia, irmãos, ela não tinha nada a ver com o povo de Israel. Ela era uma mulher estrangeira. É uma mulher estrangeira. Mas a Bíblia diz que quando ela resolve ir até Jesus, justamente para Jesus resolver um problema a qual ela estava passando, a Bíblia diz que aquela mulher estava com uma filha endemoniada. Agora ela procura Jesus, para que Jesus agora pudesse libertar a filha dela. A Bíblia diz, irmãos, que quando aquela mulher ela veio correndo atrás de Jesus, os discípulos ainda tentaram interceptar e falar o seguinte: não adianta vir atrás do mestre, não adianta. Só que Jesus disse para eles: não, deixa que ela vem, deixa ela vir até a mim, deixa ela vir até a mim. Você sabe por que Jesus ele disse isso, irmãos? Porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Embora aquela mulher era uma mulher estrangeira, só que Jesus ele conhecia o coração daquela mulher, irmão Fábio. Ele conhecia. Tanto é que Jesus agora ele para poder resolver o problema daquela mulher. E Jesus ele diz o seguinte para aquela mulher: filha, não é certo você pegar o pão dos teus filhos e dar para os cachorros. Olha só Jesus agora provando a fé daquela mulher. Jesus ali estava simplesmente provando a fé dela. Sabe o que aquela mulher disse para Jesus? Ela disse o seguinte: Senhor, mas os cachorrinhos também comem. Aleluia, meu Deus. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Aleluia. Glória. Jesus ali, irmãos, estava simplesmente provando a fé daquela mulher. Aleluia. Ali Jesus estava fazendo simplesmente uma analogia em relação ao problema daquela mulher. Jesus quis dizer que a sua missão inicial era atender prioritariamente ao povo de Israel. Jesus ali, ele quis dizer que a sua missão inicial era atender prioritariamente ao povo de Israel, para depois atender aos gentios.
Aleluia. Por isso que Jesus ele fez aquela comparação. Porque ali Jesus estava falando para ela que primeiro a salvação seria para o povo de Israel. Para depois sim Jesus salvar os gentios. Então quando Jesus fala para ela o seguinte: não é certo que você pega do pão da mesa e dá para os cachorros. Foi aonde que ela disse para Jesus: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Aleluia, meu Deus. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então Jesus ali, irmãos, ele estava fazendo simplesmente uma analogia. Jesus estava falando o seguinte: Jesus ele quis dizer que os filhos, Jesus ele estava falando que os filhos eram considerados o povo de Israel. Os filhos eram considerados o povo de Israel. Ou seja, a mesma atitude que tinha Jesus teve aquela mulher, pastora. As mesmas atitudes. Porque se Jesus quisesse vir somente para o povo de Israel, ele teria vindo. Só que ele lembrou de nós que somos gentios. Ele lembrou de você, minha irmã. Ele lembrou de você, aleluia, meu irmão. Ele lembrou da igreja. Ele não lembrou somente do povo de Israel, não. Ele lembrou de todos. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Ele lembrou de todos nós. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra do Cornélio? No livro de Atos capítulo 10. A Bíblia diz que aquele homem, ele era romano. Não tinha nada a ver com Israel. Ele era romano. Só que a Bíblia diz, irmão Fábio, que ele era um homem piedoso. Ou seja, ele era um homem que ele gostava de ajudar as pessoas. Aleluia, meu Deus. Ele era piedoso, ele gostava de ajudar as pessoas. Ele era uma pessoa humanitária. Ele tinha prazer de estender as mãos e ajudar as pessoas. E tem mais, irmãos, além dele ser uma pessoa humanitária, ele era um homem espiritual, porque a Bíblia diz que constantemente ele estava fazendo as suas orações a Deus. Aleluia, meu Deus. E não tinha nada a ver com o povo de Israel, pastora. Nada a ver. Não pertencia o povo, aleluia, de Israel. Não pertencia. Aleluia, mas ele agia ainda melhor do que um israelita. Não pertencia, mas agia melhor do que um israelita. E aquilo ali agradou o coração de Deus. Porque tem muita gente que se engana. Tem muita gente que acha que a salvação é só para ele. Tem muita gente, pastora, que acha que o céu é só para ela. Tem muita gente que acha que o céu é só para ela, mas não é. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. Deus que é Deus, irmão. Deus não faz acepção de ninguém. Glória a Deus, é verdade. Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só que quando Deus ele vê aquela atitude que agradou o coração de Deus daquele homem, que era uma pessoa humanitária, que em relação na área da espiritualidade, a Bíblia diz que constantemente ele estava orando a Deus. Aquela atitude ali agradou a Deus, irmãos. A Bíblia diz que Deus agora imediatamente ele envia Pedro, aleluia,
aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que através de Pedro, toda aquela casa foi salva. Mas antes disso, Pedro ele não queria ir, porque Pedro achou que aquele homem não era digno de salvação, porque quando Deus deu aquela visão a Pedro, né, que ele estava em cima do seu terraço, e de repentemente, irmãos, ele vê uma coisa fechada, uma coisa vindo do céu, uma coisa amarrada vindo do céu, descendo do céu, e quando aquele negócio chega até a Pedro, a Bíblia diz que Deus, ele ouve uma voz do céu e ele ouve o seguinte: Pedro, abra isso aí agora e come, Pedro. Pedro disse o seguinte: Senhor, eu não vou comer, porque isso aí, aleluia, isso aí está contaminado. A Bíblia diz que Deus fala para Pedro: Pedro, não diz que é contaminado aquilo que eu já purifiquei. Não diga, aleluia, que está contaminado aquilo que eu já purifiquei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Está vendo aí, irmãos, como que Deus ali, ele fez mais ou menos uma comparação. Porque Deus, ele sabia, Jesus sabia que Pedro iria questioná-lo em relação àquele homem, porque aquele homem não tinha nada a ver com o povo de Israel, e Pedro iria questionar. Pedro iria questionar, mas antes de Pedro questionar, Deus já mostrou esse mistério para Pedro. E Deus disse o seguinte: não diga imundo aquilo que eu já purifiquei. Aleluia, meu Deus. Deus poderoso. Aleluia. Por isso que é bom você não cansar de orar em favor daquela pessoa que precisa de uma oração. Por isso que é bom nós não abrirmos mão daquela pessoa que precisa de ser liberta. Aleluia, glória a Deus. A pessoa pode ser o que for, irmãos, pode ser traficante, pode ser criminoso, pode ser cachaceiro, pode estar na jogatina, no jogo, né? Na jogatina, pode estar no tabagismo, no cigarro, pode estar fazendo qualquer coisa, irmãos, aleluia. Mas se Deus quiser salvar, quem é o homem para impedir? É, Deus, é verdade, Jesus. Aleluia. Se Deus quiser salvar essa pessoa, quem é o homem para impedir? Claro que às vezes tem pessoas que vai julgar simplesmente pela aparência da pessoa. Simplesmente pela aparência. Aquilo ali, Deus vai trazer aquilo ali, vai botar em cima do altar para pregar. Aquilo ali é um drogado, aquilo ali é um traficante, aquilo ali é um criminoso, aquilo ali é um prostituto. Como eu disse, quando Deus quer libertar o homem, irmãos, quem é alguém para impedir? Quando Deus quer libertar. Aleluia, glória a Deus. Por isso que nós não podemos desistir das pessoas. Deus, ele quer que nós oremos. Aleluia. Não desista de orar. Se você tem um filho, eu não sei qual é o teu problema, mas não desiste dessa pessoa. Aleluia, glória a Deus. A prova somos nós, na verdade. Nós somos a prova disso, irmãos. Você acha que eu sou crente desde berço? Não. Já estive praticando as coisas deste mundo. Hoje eu não estou aqui pregando a palavra de Deus. Foi justamente a obra que Deus fez na vida de Cornélio. Quando Cornélio abriu o coração agora para as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, era um homem, aleluia, humanitário, gostava de ajudar as pessoas, era um homem de oração, constantemente ele estava, aleluia, orando. Deus já aproveitou essa oportunidade. Deus agora envia Pedro justamente para ir até a casa de Cornélio.
Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Aleluia, Glória, glória a Deus. Aleluia. glória a Deus. Deus de poder e glória. Irmãos, quem faz a obra é o Espírito Santo. Verdade. É Ele que faz a obra na nossa vida, irmãos. Aleluia. É Ele que faz a obra. Por isso que eu sempre falo, eu volto a repetir, a oração atrai o cumprimento da promessa. Verdade. Aleluia. Se Deus tem promessa na vida do teu filho, então não pare de orar. Se Deus ele tem promessa na vida da tua filha, não pare de orar. Se Deus tem promessa na vida do teu marido, não para de orar, porque a oração atrai o cumprimento da promessa. Deus poderoso. Maravilhoso, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se Deus amou o mundo de uma tal maneira, se o amor de Deus por nós, irmãos, é um amor incondicional, quem é um homem pecador, quem é um homem, aleluia, é carnal, pecador, para poder impedir isso aí? Verdade. Aleluia. Deus precisou de mostrar para Pedro aquela espécie de caixa, eu não sei o que era aquilo, era uma espécie de caixa fechada. A Bíblia diz que quando Pedro abriu ali aquela caixa fechada, Deus agora mandou que ele comesse algo que estava ali dentro. Deus mandou que ele comesse algo que estaria ali dentro, só que ele não quis comer, porque na concepção de Pedro, o que estava dentro daquela caixa estava contaminada. Só que Deus, ele disse para Pedro: Pedro, não diga aquilo, não diga que isso está contaminado, que eu já purifiquei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não diga que está contaminado, porque eu já purifiquei. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus já estava falando para Pedro, irmãos, que ele já tinha purificado toda a casa de Cornélio. Toda a casa de Cornélio já estava purificado por Deus, aleluia. Agora só caberia Pedro ir ali para poder terminar de fazer a obra, porque Pedro ia simplesmente agora para batizar Cornélio e toda a tua casa. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi a mesma coisa aquela mulher cananeia. Era uma mulher estrangeira. Era uma mulher que não tinha nada a ver com o povo de Israel. Só que a Bíblia diz, irmãos, que aquela atitude que ela tomou de falar que os cachorrinhos também precisavam de ser alimentados, aquilo ali agradou o coração de Jesus, irmãos. Agradou o coração de Jesus. Glória a Deus. Ela demonstrou, pastor, aqui o mesmo amor que ela tinha pelos filhos, ela tinha também pelos animais. O mesmo amor. Imagina, irmãos, o tratamento daquele cãozinho, daquela mulher. Imagina o tratamento. Imagina, aleluia, o cartão de vacinação pet daquele cachorro. Estava tudo em dias. Estava em dias. Aleluia. Pelo que ela falou para Jesus ali naquela ocasião, até a cartela de vacinação pet daquele cãozinho estava em dias. Aleluia, meu Deus. Se ela demonstrou para Jesus que o tratamento daquele cachorro estava excelente, agora você imagina a cartela de vacinação daquele cãozinho. Então aquilo ali agradou o coração de Jesus, por causa da atitude daquela mulher. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus agora fala o seguinte: pode ir lá, você chegando lá, a tua filha estará liberta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória. É assim que Jesus faz. É
faz, irmãos. Cabe nós reconhecermos isso. Jesus, o mesmo amor que Ele tem por mim, Ele vai ter por você. O mesmo amor, irmão, não muda nada. O que Ele quer de nós é uma atitude. Por isso, irmãos, que você não pode esperar o teu irmão glorificar para você glorificar junto. Você sentiu vontade de glorificar Deus? Glorifique. Aleluia, é verdade, Jesus. Glória a Deus. O que Jesus Ele quer, o que Ele requer de nós, é que nós façamos o melhor para Ele. Verdade. Damos a melhor adoração para Ele. Glória a Deus. Chama a atenção de Jesus. Aquela mulher, ela chamou a atenção de Jesus. Glória a Deus. Embora aquela mulher ela fosse uma mulher cananeia, como eu disse, uma mulher estrangeira, não tinha nada a ver com o povo de Israel, mas ela, irmãos, ela foi diferenciada. Ela demonstrou uma adoração que uma mulher judia não faria. É, Deus, é verdade, Jesus. Glória a Deus. Ela demonstrou uma adoração que uma mulher judia não faria. Deus poderoso. Aleluia. Então Jesus ele quer ver isso no teu povo. Ah, Senhor, hoje eu não vou na igreja não, porque fulano não vai ir, eu também não vou. Você acha que você vai agradar a Deus com isso aí? Eu não vou porque fulano não vai. Claro que Jesus ele não se agrada com isso. Se fulano não vem, venha você. Verdade, Jesus. Se fulano não quer adorar, adore você. Aleluia, Deus. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Por que aquela mulher de fluxo de sangue, por que ela teve aquela hemorragia estancada? Por quê? Porque ela demonstrou algo, ela foi diferenciada. Ela demonstrou algo que ninguém, na minha concepção, ninguém demonstraria naquela ocasião. Ela colocou a vida dela em risco, pastora. Ela colocou a vida dela em risco, porque naquela época, quem tinha aquele problema teria que viver excluída, reclusa da sociedade. Só que ela demonstrou algo que, na minha concepção, nenhuma outra ali demonstraria. A Bíblia diz que mesmo ela sendo excluída, irmãos, mesmo ela sendo excluída, a Bíblia diz, irmãos, que ela arrumou um jeitinho. Creio eu que Jesus, com aquela multidão apertando a Jesus ali, creio eu, irmãos, que aquela mulher ela tentou arrumar um jeitinho para poder chegar até Jesus. Verdade. Agora se coloca no lugar daquela mulher. Se coloca você, mulher, no lugar daquela mulher. Você teria coragem de fazer aquela... Você teria coragem de tomar aquela ação que ela tomou? De colocar a vida dela em risco para chegar até Jesus? Mas ela foi. Ela botou a vida dela em risco, mas ela foi. A Bíblia diz que ela simplesmente, ela não tocou no corpo de Jesus, mas ela tocou na orla do vestido de Jesus. Verdade. Simplesmente na orla. Aleluia. Quem é que vai sentir, irmãos, algo? Se alguém pegar aqui, eu não vou sentir, a não ser se a pessoa me puxar. Mas se só tocar, eu não vou sentir, só se tocar no meu corpo. É evidente que eu vou sentir, né? Não, alguém está me tocando. Mas se tocar na pontinha do meu terno, não vai dar para mim saber que tem alguém me tocando. Mas o que me chama a atenção ali é que aquela mulher, ela foi ousada com a fé dela. Ela tocou na ponta da orla do vestido de Jesus. E Jesus disse para o seu discípulo: alguém me tocou. Aleluia, Jesus. Que maravilha, irmãos. Você está tocando em Jesus aí nessa noite? Glória a Deus, maravilha. Quem está tocando em Jesus aí nessa noite? Quem está? Aquilo que eu falei, eu vou voltar a repetir. Aleluia, faça a diferença. Verdade. Não entre no interior dessa congregação somente para ser mais um. Não. Faça a diferença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
pastor, ele quer ser mais um, quer ocupar o banco. Não, eu quero ser simplesmente mais um e mais nada. Você não vai agradar Jesus dessa maneira. Você tem que fazer a diferença, você tem que ser diferente. Não, se meu irmão não adora, eu vou adorar. Se ele não bate palma, eu vou bater palma. Se ele não exalta, eu vou exaltar. Então exalte a Jesus aí nesta noite. Glorifique a Jesus aí nesta noite. Aquela mulher simplesmente ela tocou na orla de Jesus. E aquela hemorragia foi estancada, irmãos. Aquele problema, se eu não me engano, era 12 anos que aquela mulher sofria com aquele fluxo de sangue. Quando ela tocou em Jesus, irmãos, o problema dela foi solucionado. Aleluia a Deus. Toca Jesus. Aleluia, que maravilha, irmãos. Que maravilha. O problema daquela mulher foi solucionado. Deus poderoso. Pode deixar com o pé. Pode deixar com o pé. Glória a Deus, maravilha. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. Foi solucionado. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós não sabemos, irmão, tem pessoas que não sabem, melhor dizendo, o que Deus ele é capaz de fazer. Às vezes até nós, irmãos, eu vou até me incluir também. Às vezes a pessoa não sabe o que Deus ele é capaz de fazer para poder abençoar um filho teu. Deus não foi capaz de pegar Jesus para morrer pela humanidade na cruz do Calvário? Quem tem coragem de pegar o teu filho para poder morrer por alguém? Você tem, Jonas? Você teria coragem? Não teria? Claro que não. Você teria, irmão Fábio, coragem de pegar um filho teu para morrer pela humanidade? Claro que não tinha. Claro que você não tinha coragem. Eu não tinha, irmãos. Eu não teria essa coragem. Mas Deus, ele teve. Então, às vezes, nem nós sabemos o que Deus é capaz de fazer para poder abençoar um filho teu. É, Deus, é verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Saiba você de uma coisa, irmão. Saiba você de uma coisa. Não deixe essa dúvida entrar no teu coração a respeito de Deus. Não deixe essa dúvida entrar no teu coração. Aquele mesmo Deus, irmãos, que abriu aquele mar vermelho para que o povo de Israel passasse, o que ele é capaz de fazer por você. É, Deus, é verdade, Jesus. Aquele mesmo Deus que derrubou aquelas muralhas de Jericó, o que ele é capaz de fazer por você. Aquele mesmo Deus que quando Josué orou, a Bíblia diz, irmãos, que ele reteu o sol ficou literalmente retido, o que ele é capaz de fazer por você. Aleluia, meu Deus. Aquele mesmo Deus que através da vida, aleluia, do pequeno Davi, que derrubou aquele gigante. Eu estou até me arrepiando, irmãos. Jesus está aqui. O que ele é capaz de fazer por você? Deus, é verdade, Jesus. Glória Aleluia. a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aquele mesmo Deus que fechou a boca daqueles leões famintos, quando Daniel estava ali diante daqueles leões, o que ele é capaz de fazer por você? Verdade, meu Deus. Aleluia. Aquele mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha ardente, irmãos, ali já era o fim daqueles 3 homens, mas por causa da fé deles, a Bíblia diz, irmãos, que Deus o livrou daquela fornalha, e o que Deus é capaz de fazer por você? É verdade, meu Deus. Aleluia. Deus poderoso. Oh glória, Aleluia, Jesus. aleluia. Glória, glória a Deus. O mesmo Deus que enviou teu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz do Calvário, irmãos, creio eu que todos festejaram a morte de Jesus Cristo, sem querer contar com o inferno já estava em festa,
graça, quando Jesus ficou 2 dias, irmãos, no seio desta terra, mas no terceiro dia, Jesus Cristo, Ele ressuscitou. O que Deus não é capaz de fazer por você. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Maravilhoso. Aleluia! Espírito Creia naquilo que eu vou falar, já estou finalizando. Creia naquilo que eu vou falar. Aleluia! Só guarda essa palavra, irmãos, quem estiver ligado. Só guarda essa palavra que eu vou falar aqui, quem estiver ligado. Ei, Deus, Ele é capaz de abrir um caminho seguro através das tuas dificuldades insuperáveis. Quem crê que Deus, Ele é capaz de abrir um caminho seguro através das suas dificuldades insuperáveis. Só quem crê, levante as tuas mãos. Só quem crê, levante as tuas mãos aí, glorifique. Glorifique, glorifique. Glorifique a Jesus aí. Glorifique. Glória a Deus, maravilha. Deus poderoso, maravilhoso. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Este é o Deus, irmãos, que amou o mundo de uma tal maneira É, Deus. que enviou o teu único filho unigênito para morrer para todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que Deus abençoe. Deus.